outro lado, o PT, daqui até o Carnaval, vai entrar no modo campanha contra a derrubada do veto. O que eles estão trabalhando não tem essa de jogo perdido, não. A gente vai atuar para mobilizar a opinião pública, porque com isso você mobiliza os parlamentares e os parlamentares do Centrão, porque são esses parlamentares que têm essa margem de maleabilidade e que vão ter que olhar para a necessidade do seu eleitorado e pensar nesse cálculo político. Aqui está mais interessante eu votar contra a derrubada do veto. Aqui no meu estado está mais interessante eu votar favoravelmente. É esse o cálculo político que envolve. E qual que é o número mágico? 34 na Câmara dos Deputados. Qual que é a conta? A proposta passou na Câmara com 291 votos. Então, foram 34 a mais do que o mínimo necessário, 257. Hoje, a base aliada precisa de 257 para conseguir barrar, portanto, essa derrubada do veto. Então, por isso que eles falam nesse cálculo de a gente vai trabalhar para virar 34 votos na Câmara dos Deputados. Aí a gente vai para o Senado. No Senado tem uma avaliação de petistas de que, olha, aqui no Senado talvez seja mais fácil do que lá na Câmara dos Deputados, porque aqui a proposta passou com 48 votos. Foram somente 7 a mais do que o mínimo necessário. Então, talvez seja um cenário mais fácil no Senado. Qual que é o recado dessas duas articulações em cada uma das casas, já que a votação precisa acontecer justamente numa sessão do Congresso Nacional? É o recado de que o PT não está jogando a toalha, vem com esse assunto para cima, para mobilizar também as massas naquele mote bem forte contra a dosimetria, uma pegada eleitoral muito forte e que vai ficar muito na conta do próprio partido. O Palácio do Planalto vai observar, mas deixa ali que o PT faça isso, que os membros do partido façam essa mobilização, justamente porque o presidente Lula está nesse momento numa movimentação de pegar de novo um aperto mais firme na mão de Hugo Mota, na mão de Davi Alcolumbre, para passar esse ano. Essa reaproximação já aconteceu em dezembro, tanto com o Davi Alcolumbre quanto com o Hugo Mota. Então, não é muito do feitio e estratégico também nesse momento o governo ficar entrando tão a fundo nessa articulação sobre a dosimetria. Tanto é que o presidente Lula em si, vocês podem observar que ele não citou isso no discurso dele ontem. O discurso dele foi por outro lado, deu os recados que tinha que dar, mas não citou expressamente a questão da dosimetria. Então, não aumentou o tom desse desgaste que a gente sabe que a pauta tem também, mas que, por outro lado, ela é muito interessante para os dois lados, porque ela gera embate, ela gera disputa política e ela gera engajamento, tanto do lado da direita, de lembrar, mas quem está sofrendo, não vai ter redução de pena, é a Débora do Batom, lembra dela, de fazer esse apelo, personificando também quem são essas pessoas que foram presas por conta do 8 de janeiro, mobilizando suas massas, levantando injustiça sobre os excessos das penas na avaliação das camadas bolsonaristas. E do outro lado, os petistas vindo com esse mote de que não cabe anistia para o golpismo. Então, no final das contas, é uma pauta que acaba sendo interessante para os dois lados.